estudando agora no doutorado, e participo dos mesmos grupos de pesquisa de histórias em quadrinhos, da ASPOS, que é a Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial. Então, o meu interesse assim, com personagens como a Mulher Maravilha também é mais acadêmico. Quem é você, moça? Não te conheço. Boa tarde a todos, meu nome é Lilian Tavares, eu sou graduada em História, sou pesquisadora, colecionadora, principalmente aí de itens da Mulher Maravilha. Compartilho a minha paixão no Instagram, por meio da página Colecionismo Maravilha. E não só, principalmente Mulher Maravilha, mas também outras super-heroínas, aí, tanto minha coleção quanto os meus interesses relacionados ao estudo acadêmico, enfim. Então, é relacionado a esse universo das super-heroínas e, como eu falei, principalmente sobre a Mulher Maravilha. Bom, eu sou Amanda, eu tenho uma relação aí, já tem um tempo com a Mulher Maravilha. Depois que eu conheci a Dani, essa relação se intensificou, né? E tenho voltado muito aos meus estudos, né, em relação à Mulher Maravilha, mas a minha formação inicial é em História, também tenho uma irmã aqui de Temícera, que também é de História. Eu sou mestra em Educação e Relações de Gênero, formação docente, então toda a minha carreira acadêmica é voltada para essa questão de educação. E aproveito o espaço que eu tenho, né, no Instagram, que se chama Embaixada Mulher Maravilha, para discutir sobre a Mulher Maravilha, né, para falar sobre gênero, para falar o que eu ando lendo, para compartilhar, né, o que eu vou tendo sobre ela, enfim. Então é esse espaço que eu vou construindo a minha relação com ela. Acho que essa será na fila do pão. Oi, eu sou Elizabeth Bravo, eu sou jornalista, sou pesquisadora também da Mulher Maravilha, de heroínas e questões de gêneros nos livros, quadrinhos e no cinema. Comecei fazendo pesquisa em cinema e aí fui pela minha paixão desde criança pela Mulher Maravilha e fui enveredando por essa área dos quadrinhos, né? É isso. Pesquisadora, jornalista, estamos aí na labuta diária. E apaixonada, levando a palavra da grande era, de Afrodite, para todos os irmãos. Amém. Amém. Eu não lembro exatamente quantas autoras nós somos, né, no total no livro, você lembra? São 10, nós somos em 10. E cada uma trouxe um enfoque assim, diferente, ou de época, ou da personagem. E claro que a gente está falando de uma personagem que tem aí, né, mais de 80 anos, não teria como você contemplar um livro só, toda, né, a história, porque ela passou por muitas fases, né? Ela passou por muitos roteiristas, muitos artistas diferentes. Ela é uma personagem que, infelizmente, mesmo sendo, né, participando ali da trindade da DC, sendo uma personagem tão importante, ela, quando você conversa com quadrinistas, eu conversei com a Trina Robbins, que foi a primeira mulher a desenhar a Mulher Maravilha, né? E o curioso, por exemplo, ela foi a primeira mulher a desenhar a Mulher Maravilha quando a personagem já tinha mais de 40 anos de existência. Até então eram só homens desenhando. E ela só conseguiu desenhar a Mulher Maravilha por influência de um homem também, porque o Jorge Pérez lutou bastante para que tivessem mais mulheres, né, atuando na indústria dos quadrinhos. Ou seja, uma personagem que tem um apelo tão grande, né, com um público feminino, não tinha, os editores não tinham essa visão, e o que eles me contam é que ela era uma personagem assim, muito largada, né? Tipo, quem quisesse pegar, pegava, e muita gente não queria pegar. A galera queria fazer Batman, a galera queria fazer Superman, né? Então, isso afetou bastante as histórias dela, eu acho que vocês vão concordar comigo. Ela não tem uma constância, né? A gente tem algumas histórias, eu diria que algumas histórias muito boas, mas assim, ela passou por muitos maus bocados, né? Muito mais baixo do que alto, mas... E daí, cada uma de nós vai trazer um enfoque diferente assim, da personagem. Então, primeiro eu queria que vocês falassem um pouco do artigo que vocês trouxeram, né? Então, não só do artigo, né? Mas como que vocês chegaram até o livro, né? E também, assim, como que vocês chegaram assim, na Mulher Maravilha? Porque, por exemplo, a Elizabeth falou que ela tem uma relação desde a infância.
eu tinha uma relação no sentido de assistir o seriado e os desenhos animados, mas eu não era uma apaixonada por Mulher Maravilha como vocês desde a infância. Ela nunca foi minha heroína tipo, favorita, né? De eu consumir um monte de quadrinhos quando mais nova. Então, eu queria que vocês falassem um pouco da relação de vocês com o personagem e do artigo que vocês estão trazendo no livro, tá bom? Bom, a minha aproximação à personagem, ela começou de uma forma curiosa. E eu acho legal contar essa história para vocês. Porque normalmente as pessoas se aproximam a personagens por causa de filmes, quadrinhos, enfim. A minha primeira aproximação mais efetiva com ela foi por meio de uma action figure. E isso é interessante, porque o meu irmão que está aqui, ele coleciona até hoje action figures, enfim. E ele tinha aqui em Santos um apartamento com um quarto onde ele colocava as coleções, seja de action figures, de DVDs, enfim. E eu gostava muito de ir na casa dele. Começou daí. E foi muito interessante, porque um dia eu fui na casa dele e aí vendo a coleção entre várias figuras masculinas ali, eu vi uma Mulher Maravilha. E chamou minha atenção, porque assim, eu já conhecia a personagem, tinha visto um pouco da série no canal da Warner nos anos 90, mas foi nos anos 90 que passava, enfim. E 90, acho que era 90, assim, 90, 2000. Mas, ok, né, conhecia a personagem. Mas foi muito emblemático, né, essa questão de ver aquela personagem feminina ali reinando dos personagens masculinos. Mas tudo bem, né, vi, achei legal, admirei, tudo bem. E aí, um tempo depois, em um dia das crianças, nós fizemos algo adulto, que foi um presente ao outro nesse dia, né? E eu comprei para ele uma figura do Coringa, inspirada no Heath Ledger, né? O Cavaleiro das Trevas. E ele comprou essa Mulher Maravilha e me deu. E foi muito curioso, porque ela é emblemática porque é a primeira da minha coleção. E aí até eu comento sobre essa questão, né, de representatividade, de ter chamado minha atenção aquela figura feminina ali, e a partir disso aí eu comecei pelo colecionismo. Então aí comecei a comprar, enfim, eu até costumo brincar que eu sou colecionadora raiz, porque assim, hoje nós encontramos muitos itens da Mulher Maravilha, e na época que eu comecei a colecionar era pouquíssimo, de super-heroínas então, menos ainda. Mas ali, pegava uma coisa ali e tal, e aí fui me aproximando mais tanto a série quanto aos quadrinhos também, e aí eu fui me apaixonando pela Mulher Maravilha e cá estou hoje falando e escrevendo sobre ela, né? E é muito curioso isso, porque até comentei no início que eu tenho uma página no Instagram, onde inicialmente eu comecei a postar fotos dessas figuras, até porque muitas pessoas falavam, poxa, compartilha mais do que você tem. Eu falei, bom, então tem um público aí que vai curtir essa mesma paixão, né? E foi ganhando uma proporção, e eu fui estudando mais, conhecendo mais a personagem, e aí até que começaram, né, surgir os convites para falar sobre ela. Você tem até uma história semelhante, assim, né, de você começar a falar sobre e as pessoas começam a te ver como uma referência no assunto. Isso é muito legal. Então, para mim, assim, é incrível hoje poder falar de uma paixão, como eu falei, que começou por uma action figure, né? E falando um pouco aí sobre o livro, eu escrevi um capítulo que fala sobre a trajetória da Mulher Maravilha na TV e no cinema. E falando um pouco sobre esse convite aí de bastidores, né? Eu recebi o convite por meio do Douglas, da editora Script, e assim, né, foi uma surpresa, né, porque eu já estava falando sobre ela, fazendo algumas lives, enfim, e de repente veio o convite e falei, nossa, escrever um livro sobre ela, né, o ápice, assim, dessa paixão, né, de compartilhar com as pessoas também, e atrelado à minha formação acadêmica, né, em História. E aí foi engraçado porque a Carol Pimentel, que é organizadora do livro, eu já conhecia de um evento em Santos, sou de Santos, e aí eu mandei uma mensagem para ela, né? Eu fui confirmar, eu falei, gente, é isso mesmo, recebi esse convite. Aí ela falou, não, é isso mesmo. Aí me explicou mais sobre, né? Aí tudo bem. Aí surgiram, né, tivemos um grupo, temos até hoje, né, um grupo no WhatsApp para definir quem escreveu o quê.
E aí eu olhei os temas e falei, bom, vou falar sobre a trajetória dela na TV e no cinema. Mas que assim, né, também foi um desafio para mim, porque se nós pensarmos personagens como Batman, Superman, que tem inúmeras representações, então tem séries, filmes, animações, a trajetória da Mulher Maravilha, ela é curta, relativamente curta, pensando nisso. Mas eu falei, bom, é um desafio, vamos lá. Eu escolhi, agora vamos até o fim, né? E foi muito interessante, porque dá para falar muito sobre isso, mas aqui, né, resumindo, é uma trajetória, a Dani falou, né, de altos e baixos mais baixos do que altos, né? Mas não deixa de ser uma trajetória muito interessante, para nós entendermos a personagem, as relações também com o que está acontecendo na sociedade. Isso é muito legal, é uma coisa que eu sempre falo, sobre a importância dela, que transcende os quadrinhos, transcende os filmes, ela tem uma importância real, sabe, em muitos aspectos. E no livro é muito bacana que todas as autoras falam sobre isso, cada uma por um viés, e mostrando isso, essa relevância que ela teve nos quadrinhos, no cinema agora, né, mais recente, mas essa importância que ela tem e como inspiração para nós também. Então, nesse capítulo eu falo sobre isso, então as representações aí principalmente, né, TV, cinema, e a importância dela nesses meios, né? Então, basicamente é isso. Bom, e eu, né? Eu também não tenho uma relação de infância com Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, ela apareceu tarde na minha vida, porque é muito curioso, né? Porque eu sempre que eu vou conversar com alguém, a pessoa fala, nossa, mas eu gosto dela desde pequenininha, eu tinha fantasia, eu tinha N coisas, e eu não tenho essas histórias para contar. Eu era aquela criança que, sim, gostava de Barbies e brincava com as coisas mais normativas para meninas mesmo. A Mulher Maravilha, ela apareceu na minha vida quando eu vi ela na capa de um jogo. Quando eu vi ela na capa de um jogo que era Mortal Kombat vs DC Universe. E eu fiquei olhando para aquela capa e vi aquela mulher ali e falei, nossa, que incrível. Mas assim, eu já, óbvio, né? Todo mundo meio que já nasce sabendo que é a Mulher Maravilha, porque o tempo todo nos informam a existência dela nos quadrinhos, apesar da gente não ter um conhecimento profundo sobre quem é essa personagem, porque, por exemplo, a gente sabe muito mais sobre quem é o Batman, sobre quem é o Superman, sabe muito pouco sobre ela, ainda assim a gente sabe da existência dela ali. E a minha mãe, às vezes ela ficava cantarolando a música de abertura da série da Linda Carter. Ela falava, era de uma série da Mulher Maravilha que passava na minha época, e aí quando ela se transformava, ela dava um giro. Aí eu falava, nossa, que coisa sinistra, né? Tipo, eu achava assim, super nada a ver. E aí ela falava da Poderosa Isis, e falava de outras séries da época. Então, assim, de alguma maneira eu sabia que aquela mulher, ela existia. Só que quando eu comecei a me aproximar um pouco dos jogos, quando eu comecei a me aproximar um pouco desse mundo gamer, né, por influência até do meu companheiro, que é uma pessoa que está próxima dessa questão de jogos e estuda isso, aí eu comecei a prestar atenção nesse sentido e comecei a ir atrás dela. Quando eu comecei a ir atrás da história dela, eu percebi que a história dela era muito interessante, de uma sacada muito inteligente, porque é uma mulher que tem referências greco-romanas, é uma mulher que vem de uma ilha de mulheres, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida em história nenhuma, e era uma mulher forte que tinha influências só de mulheres. E aí eu comecei a achar aquilo incrível. Isso sim, eu tô falando lá pelos 17 anos, né? E olha como as coisas são interessantes, né? Um belo dia passando pelo sebo de Sorocaba, andando lá no sebo procurando uns quadrinhos mais antigos, achei o Ricketeia, que é um dos quadrinhos de maior referência quando se fala em Mulher Maravilha, né? Eu lembro que na época eu paguei uns R$7, estou falando 2015. 2015 é tudo mentira, tá? Tô falando 2011. Paguei uns R$7 e levei o quadrinho para casa. E aí eu comecei a ler o quadrinho e eu falei, uau, isso é incrível. Eu comecei pesado, porque daí depois eu comecei a ler O Espírito da Verdade, aí eu comecei a ler Jorge Pérez. Então eu comecei lendo muitas referências boas dela. Tanto que quando eu vou ler os quadrinhos hoje, essas histórias mensais, eu falo, gente, o que é isso? Isso aqui é muito ruim. Sabe? Aí o meu companheiro fala, você já começou com referências muito boas. Então são essas referências que eu guardo e são as minhas referências em relação à Mulher Maravilha. Bom, em relação ao livro, né? Foi uma coisa muito curiosa, porque eu sempre falo, acho que a Dani já está de saco cheio disso, porque sempre que a gente
encontra e vai falar sobre Mulher Maravilha. Eu sempre comento que a Mulher Maravilha me apresentou para a Dani e vice-versa, do mesmo jeito que eu acho que a Mulher Maravilha me apresentou para a Lília e para Elizabeth, que são relações que a gente leva para a vida, né? E referências também que a gente leva para a vida, porque até então a única pessoa que eu conhecia que falava sobre a Mulher Maravilha era a Dani, mas ninguém falava sobre isso, né? E aí veio o convite do Douglas para escrever um artigo, aí eu fiquei assim... Oi? Não, mas foi sério, tipo, eu falei, não, isso tá, tudo bem, mas eu vou ter que pagar, né? Porque assim... Aí ele falou, não, eu falei assim, tudo bem, eu tô entendendo que eu vou ter que pagar, não, tudo bem, eu pago para escrever. Então, porque assim, a gente que vem do meio acadêmico, a gente está muito acostumado a ter que pagar tudo para submeter os nossos textos. Então eu falei, não, eu pago com o maior prazer. Eu falei, sobre Mulher Maravilha? Nossa, eu pago com o maior prazer. Eu falei assim, não, mano, você está entendendo tudo errado, não é nada disso. Você vai escrever um negócio. Eu falei, nossa! Aí cheguei pro Marcos falava pra mim, eu falei, vou escrever um artigo sobre a Mulher Maravilha, cara. Aí eu falei aquela coisa, né? Eu não só leio sobre Mulher Maravilha, mas eu também escrevo sobre ela. E foi um orgulho enorme, sabe? Poder dizer que eu não só consumo materiais sobre ela, mas eu também escrevo sobre ela. E coincidiu com a época em que eu estava fazendo a minha dissertação, que era sobre, em educação, era sobre gênero e tinha como uma das minhas bases os estudos feministas e de gênero. Então a Carol, ela falou que você tem alguma preferência, né, de qual assunto que você gostaria de explorar, e eu falei assim, olha, eu quero explorar os movimentos feministas e as transformações de Diana, porque eu percebo muito ao longo da vida da Mulher Maravilha como ela foi influenciada pelos movimentos feministas, principalmente quando a gente pega ali a década de 70, que ela tinha ali a Gloria Steinem como uma das defensoras dela, e que é uma coisa que para mim é muito forte, porque significa que até a Mulher Maravilha precisa desse movimento para continuar com uma visibilidade justa sobre ela, né? E aí eu comecei a fazer esse levantamento, e era muito interessante, porque pouco se falava sobre a Mulher Maravilha, assim como as meninas têm trazido, né? Muito pouco se falava sobre ela, aliás, quase ninguém falou sobre ela, a maioria do que falam é sobre o Batman, é sobre o Superman, e mesmo assim são discussões que às vezes não estão em consonância com esse olhar mais crítico sobre o personagem, de olhar para esse contexto desse personagem. Então, de um tempo para cá, o que eu tenho feito, né, é contextualizar essa personagem nesse período histórico, entender em que momento ela foi criada. Então, no meu artigo, eu procuro trazer um pouco as referências da Mulher Maravilha já, né, na vida do Marston, que foi o psicólogo que criou ela. Então, ele já tinha uma vida bastante transgressora para a época, vivendo numa época de problemas históricos e sociais muito intensos. Então, ela já foi criada dentro de um cenário bem complexo, e desde então ela vem sofrendo, óbvio, né, ela fica ali muito refém, é uma coisa que eu pontuo muito, né, de quem desenha, de quem escreve, e que quem desenha e escreve também está dentro de um contexto cultural que não faz uma representação justa da personagem. Então eu vou falando sobre que nem sempre essa representação é justa, mas que ainda assim a gente consegue, apesar dos avanços e dos atrasos, né, na construção dessa personagem, ela ainda consegue ter, né, ser uma boa representante, acho que das mulheres como um todo, acho que eu posso colocar assim. E é isso, eu acho que meu artigo foi muito pautado nisso, né, em fazer esse resgate e tentar olhar para essa personagem que eu gosto tanto de um jeito mais crítico, né, que é um desafio para o fã também, né, você conseguir olhar para o seu personagem sem um olhar de fã. Eu preciso olhar de fanboy, né? De que tudo que esse personagem faz ou de tudo que é produzido sobre esse personagem é 100% incrível. Não, esse personagem ele tem coisas que são problemáticas, reforçam estereótipos que a gente procura romper, mas que ainda assim é um personagem potente para ajudar também a gente a quebrar determinados estereótipos. Então, eu acho que eu procuro trazer muita essa reflexão para minha escrita. Acho que é isso. Eu sou aquela pessoa que fala, eu sou fã da Mulher Maravilha desde criança. Tinha roupinha, meus amores eram a Mulher Maravilha e o Hulk. Então eu tinha a roupa da Mulher Maravilha e a lancheira do Hulk. E eu sou da época da foto de filme, e eu pedia para minha mãe, implorava, tira a foto da minha lancheira do Hulk e da minha roupa da Mulher Maravilha. Então assim, eu amava. E quando eu comecei a aprender
aprender mais sobre feminismo e tal. Uma vez eu participei de um congresso e eu fui falar sobre gênero e eu usei a Mulher Maravilha. E foi muito engraçado, né, que na plateia estava lotada, e geralmente nos congressos não enche tanto assim, né, pouquinha gente, estava cheio, todo mundo queria saber, o que essa maluca vai falar da Mulher Maravilha, no congresso, né, todo mundo cheio, né, queria espaço acadêmico. E aí uma pessoa da plateia falou, olha, eu sou isso, aquilo, sou doutora, tal, não sei o quê, e eu queria parabenizar você pela sua coragem de trazer um tema tão popular. Já faz um tempo isso, mas eu acho que se a gente não souber trazer essas questões para o povo, não adianta ficar debatendo no meio acadêmico, porque no meio acadêmico todo mundo já sabe, né? E a Mulher Maravilha, ela é um bom exemplo. Ela é um exemplo também de feminismo, mas também de questões problemáticas, as histórias também, né, no início, a questão dos vilões, questões de racismo e vários outros problemas, mas também tem coisas muito boas, né? Eu, quando eu era criança, eu fui criada numa família de muitos homens. Que eu me lembro, a minha única referência de uma heroína mulher era a Mulher Maravilha, porque os meus primos, os meus irmãos, os meus vizinhos, eles tinham uma gama de super-heróis, né? Então eu fiquei ali firme e forte com a Mulher Maravilha e com o Hulk, que eu não sei porque que eu gostava tanto dele. Esse é mais ou menos um resumo de como eu comecei a gostar da Mulher Maravilha, e quando eu comecei a estudar sobre gênero, sobre feminismo, eu achei que era uma coisa muito legal para você trazer, para você falar com adultos, para você falar com jovens, para você falar com crianças. Isso é muito legal. Eu conheci a Amanda, estava fazendo um documentário sobre a Mulher Maravilha, e é muito interessante, nesse documentário eu falei com gente de todas as idades, com crianças, e é muito legal porque eles têm essa referência. Eu conversei com 2 meninas no meu documentário, pequenininhas, e assim, elas não tinham assistido o filme da Mulher Maravilha, elas não assistiam o desenho da Mulher Maravilha, mas elas adoravam a Mulher Maravilha. Porque elas falavam assim, a Mulher Maravilha, ela é uma heroína que ela é mais forte do que todos, inclusive do que os homens. Eu achei muito engraçado elas terem essa referência de força sem ter visto nada, né? E é muito engraçado, porque você conversa com pessoas que não tiveram contato com quadrinhos, com isso e aquilo, mas sabem que é a Mulher Maravilha. Então, ela é uma personagem que tem força. E vim para o livro a convite do Douglas, que me chamou através da Amanda. E eu falo a minha parte no livro é o 3º capítulo, que eu falo da Mulher Maravilha na Liga da Justiça. E só para resumir assim a minha parte, a Mulher Maravilha, ela é a única heroína da história da Liga da Justiça, que na época era a Sociedade da Justiça, que foi chamada para a sociedade por um cargo. E assim, tinham super-heróis que nem eram famosos. Sei lá, nem sei, um que não é famoso que estava lá na Liga, que agora não estou me lembrando. A mulher, eles eram convidados como heróis, para fazerem parte. A Mulher Maravilha, ela foi chamada para ser secretária. Entendeu? Para você ver como ter uma mulher incomodava, né, o machismo. Tanto que, para a Mulher Maravilha ir para a Liga, os autores, né, porque o Marston era o autor da Mulher Maravilha, mas o da Sociedade não eram outras pessoas da DC. E eles falaram assim, o público não vai querer, nosso público é de meninos. Então vamos fazer uma eleição. Aí no gibi, vinha um encartezinho que você respondia se você queria ou não a Mulher Maravilha na Sociedade da Justiça. Ela foi a única eleita democraticamente, tá? E todo mundo quis. Todo mundo. Teve um ou outro lá, bolsominion da época, que não quis. Que não quis. Mas a maioria queria. E aí o pessoal da DC falou, olha lá, querem ela. Então vamos fazer um teste. Olha o golpe. Mas, e aí ela ficou. Quando ela entrou, isso incomodou tanto, que eles deram um jeito dela entrar, mas não entrar. Então, nas primeiras histórias, em quadrinhos, era assim, olha, o Batman, não sei quem, vocês vão ter que salvar o mundo. Eu também gostaria, mas eu sou secretária e esse escritório tá uma bagunça, eu tenho que arrumar.
Nossa. Não era isso que as pessoas queriam. Mas isso é muito importante para a gente ver como que é essa resistência, né? E no meu capítulo eu até cito uma frase da Simone de Beauvoir, que ela fala assim, que basta uma crise, basta um momento de estabilidade para as mulheres começarem a perder os seus direitos. A gente está vendo isso. A gente viu isso com uma menina de 11 anos querendo perder os direitos do aborto legal. É muito louco e a gente pode fazer, porque quando o Marston morre, está terminando a Segunda Guerra, os homens estão voltando, querendo trabalhar, chega uma época que a Mulher Maravilha ela perde os seus poderes, né? E aí tem uma revista muito simbólica que ela deixa de usar o seu uniforme e aparece um X assim no uniforme dela, né? E eu lembro, só agora, rapidinho, não vou me prolongar. Eu lembro que eu conheci um cara e ele falou assim, eu adoro a fase detetive da Mulher Maravilha. Eu falei, por que é? Porque nessa fase ela não era detetive, ela era babá, ela era babysitter, ela era dona de boutique. E ela era tratada como se fosse uma idiota, porque ela tinha um chefe, e ele falava, vai arrumar a minha mala, e ela ia. Então, a minha parte é sobre a Mulher Maravilha na Liga da Justiça, e também eu falo um pouquinho dessa perda de direitos dela, né? Que ela perde o uniforme, e eu acho assim que a gente pode usar esses super-heróis para a gente refletir, né? Às vezes você fala assim, nossa, um monte de gente adulto lendo sobre super-heróis. A gente às vezes é tão nítido, né? Às vezes esses dias eu estava até relendo um trecho que eu escrevi numa pesquisa que eu tinha vontade de chorar, sabe? Porque assim, foi contado numa história em quadrinhos, aconteceu, está acontecendo de novo. Então, a minha parte é isso, é um pedacinho o meu capítulo 3 é um pedacinho de uma pesquisa que eu fiz e que fala da Mulher Maravilha na Liga da Justiça, na sociedade, fala um pouquinho dessa perda de direitos. E assim, ela é uma personagem que ela não é perfeita, ela tem altos e baixos, mas ela é resistência, sabe? Ela tá aí. Lógico que ela precisa mudar. Sabe, ela precisa deixar de ser racista, ela precisa deixar várias coisas, a questão do filme também, a questão da escolha da atriz, assim, eu tenho várias críticas, mas no final ela é uma personagem que ainda fortalece, né? Ela é uma das primeiras que as meninas podiam olhar e falar, nossa, olha, uma heroína, que legal. Então é isso, gente, eu não vou parar de falar, senão fica aqui até amanhã. Daqui a pouco eu falo, ei, gente, então abrei, já vou falar de Mulher Maravilha. No livro, depois quem puder conferir, eles já foram esgotados, mas se alguém for comprar depois na Amazon, no site da Script, tem outros artigos também de pessoas assim variadas. Então, por exemplo, a Natália Engler, ela é publicitária, ela fez a pesquisa dela, a dissertação de mestrado, já de um viés assim voltado para a publicidade. E daí é interessante que, apesar de nem todas nós, né, nos conhecíamos antes de organizar o livro, como que na confecção do livro a gente percebeu que existia uma consonância muito grande. E isso é algo que eu acho legal de falar, porque participo de vários grupos, né, a vida toda, tipo, nos últimos anos participei de vários grupos assim de quadrinhos, e por mais que a gente tenha críticas a personagem, críticas a uma série de coisas, é muito harmoniosa a forma como se deu o processo, né, de confecção do livro. Então, no momento em que a Carol ela colocou lá algumas ideias do que poderia ser trazido, não houve conflito, não houve gente brigando porque eu quero falar disso, assim, não teve isso. Sempre tratar com Mulher Maravilha sempre foi algo assim, tipo, muito natural. Isso é algo que eu não observo em outros personagens, porque eu sempre vejo uma coisa assim, muito de treta, né? De algumas brigas e tal, algumas disputas que não aconteceu no livro, e eu acho que é menos também quando você fala dos fãs da Mulher Maravilha. Existe um grupo no Facebook de fãs da Mulher Maravilha, onde lá
estão várias pessoas estudiosas. Tem o Travis Langley, que escreveu sobre a psicologia da Mulher Maravilha, a Christy Marston, que é a neta do William Marston, que eu entrevistei e tá no livro também. E a Christy, por exemplo, e eu falo disso no pós-fácil, ela é a diretora do Museu da Mulher Maravilha, né? Esse museu, ele não é museu da DC, ele não tem nenhum vínculo com a DC. É um museu que começou com as coisas que o avô dela ganhava da Mulher Maravilha e que virou um negócio assim gigantesco. As pessoas começavam a mandar tudo que era item. Tem desde lápis da Mulher Maravilha, borracha, até fantasia. Então tem um dos figurinos da Linda Carter na série. A Linda Carter já foi lá, a Trina Robbins já foi lá. E daí no site do museu existe uma aba chamada Share the Wonder, né, que é tipo, compartilhe a maravilhosidade, maravilhamento, não sei. E ela estimula há muitos anos que as pessoas entrem lá, né, tá em inglês, mas assim, hoje tem o Google Translator que ajuda, mas ela estimula que as pessoas entrem lá e deixem seu depoimento a respeito de como a Mulher Maravilha mudou sua vida, tocou sua vida. E quando você lê as coisas que as pessoas falam, você entende por que na base, né, do que ela acredita está lá o amor, a justiça e a verdade, como que os fãs se identificam com essa mensagem, né, de quando a gente fala, por exemplo, de submissão ao amor, que não tem nada a ver com o BDSM, como muitas pessoas costumam colocar. Tem muito mais relação com a teoria do Marston, porque, para quem não sabe, o Marston ele era psicólogo, advogado, consultor e várias outras coisas. E ele tem uma teoria importante dentro da psicologia, que é relevante até os dias de hoje, que é uma teoria chamada DISC, D-I-S-C, onde ele fala dessa ideia de submissão pelo amor, mas não uma ideia de uma outra pessoa subjugando a outra, né? Mas de você se submeter por entender que você precisa daquilo. É complexo, mas, enfim. E quando você olha lá, você entende essa relação dos fãs, né? Com essa mensagem de amor, de verdade, de justiça. Eu acho que isso resume muito. Tanto que o Travis Langley, que é um psicólogo especializado em falar sobre a psicologia dos super-heróis, ele fez a psicologia do Batman, entende, né? Ele fala que a Mulher Maravilha, no livro dele, A Psicologia da Mulher Maravilha, ele traz a Mulher Maravilha como um único personagem, um único super-herói, que é um exemplo de psicologia positiva, né? Ela não tem, tipo, problemas assim, transtornos psicológicos ao contrário do Batman, né? Que justifiquem, por exemplo, a gente falar, ai, nossa, ela precisa se tratar, ela precisa de um ansiolítico, ela precisa... Não, ela é um exemplo de psicologia, dentro da psicologia, daquilo que ele chama de psicologia positiva, de ter um caráter bem formado e tudo mais. Então, isso refletiu na confecção do livro. Então, quem quiser conferir, tem uma série de outros textos, como a gente também tem que ir lá para a sessão de autógrafos, eu vou pedir só que vocês indiquem alguns dos seus quadrinhos favoritos, porque assim, em 80 anos a gente acaba criando, apesar de você ter essas histórias mensais, como você falou, eu mesma não curto muitas histórias mensais. Das mensais que saíram, a que eu gostei foi Novo 52, mas que vocês falassem dessas outras histórias assim, que vocês recomendariam, para que as pessoas que não têm o hábito, por exemplo, de ler, né, de repente comecem com essas mesmas referências que a Amanda começou, porque o Travis Langley, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, né? Assim, por mais que você seja fã, não tem como você se inteirar de 80 anos de história, você nem vai achar todas as histórias, muitas delas, assim, não foram digitalizadas, você não vai achar em scan, né? Eu, quando fui fazer pesquisa, fui atrás de várias delas e tudo mais, mas você não vai achar muitas delas e muitas não foram publicadas aqui no Brasil, tá? Ele fala que, assim, não tem por que você consumir uma determinada história, mesmo que você vá mesmo pesquisar, que você já sabe que você não vai gostar, que você já sabe, por exemplo, eu não vejo sentido para mim, se eu não for pesquisar personagem e ficar consumindo as histórias dos anos 90, né? Tipo, o que o Deodato fez com Mulher Maravilha, tipo, é um crime, né? Ele, tipo, pegou a personagem e jogou no lixo, então não tem por que consumir isso, né? Dar dinheiro para descer para consumir um negócio que eu não gosto. Então, vocês indiquem aí alguns dos seus quadrinhos favoritos, né? E vocês anotem. E daí a gente vai lá para a mesinha autografar, tá bom? Muito bem. Bom, então, pensando aqui em algumas HQs muito marcantes para mim,
A primeira é o Espírito da Verdade. Eu acho que assim, né, posso dizer que é um carro-chefe. É muito bacana, tem a arte do Alex Ross, incrível. E ali traz uma Mulher Maravilha, já atuando no mundo dos homens, mas que muitas pessoas desconfiam dela, né? Ela é muito poderosa, mas e aí? Ela não pode agir sem um controle, vamos dizer assim, né? E ela tem todo um questionamento, porque a ideia dela é ajudar a humanidade, mas ela percebe que muitas pessoas têm medo desse poder e do que ela pode fazer. Então, todo esse questionamento, ela buscando o lugar dela, né? Então, buscando não abrir mão de tudo que ela representa, de tudo que ela acredita, mas é muito interessante. Não vou falar muito mais, assim, obviamente, para quem não leu, não dá spoilers, porque é uma história que você termina assim e fala, caramba, nossa, é marcante, é marcante. Toda vez que eu pego, assim, leio não só pela arte, mas pela história mesmo, né? Nossa, eu falo, meu Deus, é isso, sabe? Uma outra também, a Amanda citou, Iqueteia, que eu acho também uma história incrível. Acho que não dá para achar mais por R$7, mas enfim, né? Não mais. Eu acho que não mais. Você indica as duas, porque daí eu tenho, por exemplo, se você indicar, vão ser muito parecidas com as que... Teve uma que eu nem falei, que eu sei que é uma unanimidade, então eu vou ficar com essas... Você deu os mortais? Hã? Deus mortais? Mas não tem como, né? É como gênero. Sim, até vou passar a palavra para vocês, mas em Deuses Imortais, para mim, algo muito emblemático é a criação das Amazonas. Então, quando você lê assim, é marcante, você não esquece mais. Aqui é um dos vários elementos, né? Mas é incrível. Então, ficam essas 3 sugestões. Para quem é apaixonado pelo trabalho do Pérez, então, eu recomendo fortemente que quando sair Mulher Maravilha História, aqui no Brasil, não sei quando vai sair, se vai sair, né? Vocês vão guardando dinheirinho na poupança, porque ela não vai ser barata, né? Ela tem a arte do Phil Jimenez, que é um discípulo do Jorge Pérez, né? E o roteiro da Kelly, eu acho que é da Kelly Shu McCormick, que fez a Capitã Marvel, não lembro se é ela, eu acho que, se não me engano, é ela. Não é? E é simplesmente a coisa mais maravilhosa, assim, de todos os quadrinhos que eu já vi na vida, esse Mulher Maravilha História, porque o Phil, como é um discípulo do Jorge Pérez, ele faz uma grande homenagem, então, assim, essa HQ é uma grande homenagem ao arco do Pérez, mas com uma releitura atualizada e com uma arte assim que é um espetáculo. Você tem vontade de simplesmente emoldurar cada página, e os discursos que a Kelly colocou ali também são muito, muito, muito potentes. A representatividade que ela traz também, porque você tem Amazonas de fato, aí você tem Amazonas diversas, você tem Amazonas negras, você tem uma Amazonas que ela tem nanismo, e ela é maravilhosésima, assim, sabe? Então, é um universo assim, bem diverso e uma arte lindíssima. Então, para quem gosta do Pérez, eu já recomendei que vocês vão fazendo a poupancinha, porque pelo nível do trabalho que está sendo feito, assim, é algo que eu não sei como é que vai ser vendido aqui, provavelmente cadernado. Vão ser três volumes, então acho que deve juntar tudo e vai ser, cara, mas vale a pena, que é lindíssimo. Eu tenho algumas histórias que daria para ficar falando, além das histórias que a Lilian trouxe. Mas eu gosto muito da Verdadeira Amazona, da Jill Thompson. Eu acho. Não, porque eu falei, eu vou escolher 2, né? Tudo bem, porque eu pensei nessa. Ela sabe. Exatamente. Não, a Verdadeira Amazona, mas aí eu vou trazer uma que eu acho que está um pouquinho fora, que é do selo DC Kids, que está arrebentando, que são 2 selos assim, maravilhosos, DC Kids e Teen. São 2 selos que estão arrebentando, que estão colocando essas histórias, entre aspas, né, para adultos no chinelo. Mas, por exemplo, a Verdadeira Amazona, a Jill Thompson, ela faz um trabalho bem legal com a Mulher Maravilha, que é pensar o que é criar uma criança, a única criança numa ilha de adultas. A gente não para pensar nessa relação, né? Essa relação adulto-criança, e como é que é essa Mulher Maravilha vivendo a infância no meio dessas mulheres. Então também não vou ficar me estendendo muito na
spoiler, mas a Jill Thompson, ela explora muito essa infância da Mulher Maravilha. Não, a Jill ela é maravilhosa, ela tem uma arte incrível, inclusive, e ela é casada com o Brian Azzarello, né? Então você imagina o tipo de conversa que rola entre esses dois, né? Os Novos 52, que também eu acho que acaba sendo um consenso, que eu acho que das histórias mensais foi uma das melhores, né? Eu acho que traz uma Mulher Maravilha que está nessa posição de deusa, mas ao mesmo tempo ela tem outros propósitos para além daquelas disputas de poder dos deuses. Então acho que o Brian Azzarello consegue trabalhar muito legal isso. E a última, que é do selo DC Kids, é Diana, Princesa das Amazonas, que é a Diana vivendo a sua infância na ilha de mulheres adultas. Então você vive numa sociedade com legislações, com culturas, com tudo pensado para mulheres adultas, e você de repente tem uma criança vivendo toda aquela cultura e que nada é para ela. Então aí ela começa a pensar que ela precisa viver essa infância e lidar com os vários problemas que faz com que a Hipólita repense um pouco nessa criação da Mulher Maravilha. Então eu acho muito legal, né? Porque tenho uma pesquisa, sempre vou pro lado da história da infância, das crianças, gosto muito de pensar sobre essa relação adulto-criança. Então, quando a gente consegue ser presenteada com essas histórias, eu acho que não tem como não falar sobre elas e exaltar e dizer, por favor, leiam. E quem já leu, por favor, lê de novo, porque é por aí. Eu tô pensando que eu devia ter sentado ali. As histórias, Deuses Imortais, do Jorge Pérez, todas. Mas eu queria falar uma coisa que na internet, às vezes você consegue algumas publicações no Maston, no Gibi. Está em inglês. Outro dia eu achei alguma coisa em espanhol, eu não sei se alguém traduziu, e vale muito a pena. Porque ele escrevia as histórias baseadas em fatos e acontecimentos do feminismo. Então, tem uma história que teve um protesto numa fábrica onde as mulheres fizeram uma greve e aconteceu, acho que em Londres, eu não sei agora se foi em Londres, se foi nos Estados Unidos, mas teve esse fato do feminismo e ele leva para a história uma greve que teve com mulheres que trabalhavam no magazine e elas eram exploradas, e aí a Mulher Maravilha vai lá, apoia a greve e tal. Tem também um outro ato feminista, em que uma feminista apareceu um ato a cavalo, e ele reproduz essa história, e a Mulher Maravilha aparece a cavalo no ato de protesto. Então é tão legal, e na internet, assim, vocês não vão comprar, mas vai ter que pesquisar. Mas dá para pegar assim, algumas historinhas, alguns gibis do Marco, e é muito legal. Então, assim, no sabadão tá em casa, tá chovendo, sai um pouquinho da Netflix, vai lá pesquisar se vocês acham e vale muito a pena. É isso, e todas do Jorge Pérez. Mas bem esse encadernado que ela está falando das histórias da Mulher Maravilha da Era de Ouro, que é Mulher Maravilha volume 1, da Brasônica. São mais caros, mas acho que para quem quer ter esse contato de como que ela nasceu e como é que foi esses Primeiros momentos dela, acho que vale a pena. Mulher Maravilha Antologia também foi lançada pela Panini. Ali tem várias histórias de diferentes Os décadas. encadernados também da Lia Simone. Sim. Vocês lançaram separado também. Mas Investimento. eu acho que meio, porque não tem muito sobre as autoras, sobre as mulheres que desenharam sobre ela, né? Então, é porque ali eu acho que é legal o material para você conhecer várias histórias, várias abordagens e aquilo. Mesmo que você... É importante isso, né? Você ter o olhar crítico, né? Fazer uma Então, isso é importante. Então, acho que o material é legal também por conta disso, para você ver essas diferenças.